Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando Engenharia. Para quem ainda não me conhece, eu sou Suelen, sou engenheira civil e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o ralo seco e o ralo sifonado. Qual que é a diferença dos dois e quando utilizar os dois tipos de ralo, ok? Então, para isso eu vou trazer vocês para a tela do meu computador para que eu possa demonstrar a imagem para vocês e explicar parte a parte do como que funciona o ralo seco e como que funciona o ralo sifonado, ok? O ralo sifonado também é conhecido como desconector, ok? Então, eu vou mostrar para vocês as duas imagens e explicar parte a parte do funcionamento de cada um deles e quando que você vai utilizar o ralo sifonado ou o ralo seco. Então, vamos lá para a tela do meu computador. Bom, pessoal, aqui eu tenho exemplo, então, da ligação do ramal do chuveiro, né, de descarga do chuveiro para a caixa sifonada. Então, nós temos aqui o ralo seco, né, visto na lateral, né, o ralo seco que vai fazer a ligação aqui com o tubo de 40, tá? Com a caixa sifonada, e aqui na saída da caixa sifonada é um tubo de 50, tá? Sempre a saída da caixa sifonada para ir até a tubulação do vaso, para fazer a ligação do vaso, é sempre um diâmetro a mais do que as tubulações que chegam até ela. Então, as tubulações que chegam na caixa sifonada são de 40, a saída vai ser de 50. Tá? A saída sempre vai ser um diâmetro maior do que as demais entradas, tá? Detalhe, então aqui nós temos o ralo seco, né? Então o ralo seco, primeira coisa, a diferença do ralo seco com a caixa sifonada. O ralo seco, ele só tem uma saída, tá? Enquanto a caixa sifonada, ela tem uma saída e 3 entradas. Tá? Às vezes você encontra caixa sifonada com mais entradas, porém ela tem apenas uma saída, ok? Que é maior que as outras, né? Se a gente for ver na parte superior, tá? Nós temos aqui, ó, a diferença da caixa sifonada com o ralo seco. O ralo seco simplesmente um ralo com uma saída, ele não tem nada dentro dele, né? Só o fundo. Tá? Faz a ligação com a caixa sifonada. A caixa sifonada aqui, como vocês podem observar, tem um sistema de fecho hídrico, tá? Ou seja, aqui vai chegar a tubulação do vaso, aqui, por exemplo, a tubulação do lavatório, e aqui pode chegar ainda mais uma tubulação que pode ser a banheira, né? Enfim. A água vai ficar aqui, ela vai escoar e esse sistema aqui, ele fecha de forma hídrica para que os gases provenientes do esgoto não passem para cá, ok? E aqui, então, ele vai fazer o escoamento para o vaso sanitário, ok? Aqui, pessoal, então, nós temos a ligação da caixa sifonada que vem aqui, tá? Então, aquela tubulação da caixa sifonada ela vem aqui e faz a ligação com a tubulação do vaso sanitário. Então, a tubulação do vaso, ela tá vindo aqui. E essa conexão aqui é que faz a junção, então, em 45 graus com a caixa sifonada. Então, a caixa sifonada, ela vem e ela entra aqui no sentido do fluxo de escoamento, tá? Então, o escoamento, ele vem aqui, a tubulação do vaso, o fluxo está nesse sentido, tá? Então, ela entra aqui no sentido do fluxo para fazer o escoamento dentro do tubo da tubulação do vaso sanitário. Por que aqui nós temos um T? Esse T aqui, ele fica para cima por causa que aqui vai ser colocado a tubulação de ventilação, tá? Aqui, pessoal, numa outra vista, tá? É aquele T que eu acabei de mostrar para vocês. Então, a tubulação de ventilação vai ser conectada aqui. E essa tubulação aqui vai ser conectada ao ramal de ventilação. Então, aqui nós temos a tubulação de ventilação e aqui a tubulação do ramal de ventilação que vai levar esses gases aí para ser solto para a atmosfera, tá? Aqui explicando então um pouquinho sobre a caixa sifonada, tá? O ralo seco, ele não tem esse fecho aqui, ó. Tá? Ele não tem essa tubulação aqui. Ele simplesmente é como se fosse um reservatório ali com uma única saída de água. A hora que ele enche, a água vai escoar
para a caixa sifonada. A caixa sifonada aqui, então, tem a entrada que vem, por exemplo, a entrada do chuveiro, né? O ramal de esgotamento do chuveiro. Ele vai encher de água, tá? Então, aqui visto na lateral, tá? E aqui tem aquele sistema de fecho hídrico. O que que é esse fecho hídrico? Então, vou explicar para vocês como que funciona. Aqui tem a tubulação de saída, tá? Aqui tem um bujão, que é onde você abre para poder fazer algum desentupimento, enfim, tá? E aqui embaixo, tá vendo que tem uma tubulação que continua. Aqui embaixo é a saída, né? A abertura, na verdade não é a saída, é a abertura do cano, tá? Desse pedacinho de cano, onde a água ela vai vir, ela vai entrar por aqui para fazer o escoamento. Então, esse pedacinho aqui, ó, essa altura de fecho hídrico de 5 centímetros de água é que não deixa passar os gases para dentro da tubulação, tá? Então, a tubulação, ela vem aqui, ela tem esse recorte em 45 graus, tá? Fechado. E aqui continua um pedacinho de tubulação, tá? Aqui embaixo é a abertura da tubulação para entrada da água que está na caixa sifonada e que vai para a saída. É como se funcionasse como o sifão, tá? Aqui eu tenho o exemplo do sifão que funciona quase como se fosse a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, tem a entrada de água e aqui a água, então a água vem, ela sobe aqui e vai para a saída. E esses 5 centímetros aqui de água é que fazem o fecho hídrico, ou seja, não deixam os gases voltar para dentro da tubulação, tá? Então, é a mesma coisa. Então, a diferença do ralo seco para o desconector, que é a caixa sifonada, é simplesmente que o ralo seco não tem esse sistema aqui de tubulação. Ele só tem a forma do ralo, tá? E a saída de água. Ele não tem nenhuma entrada, tá? Somente a saída, enquanto que as caixas sifonadas, né? Os ralos sifonados ou desconector, eles têm várias entradas, como vocês podem ver aqui. Esse desconector aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entradas e uma saída, né, com diâmetro maior. Ele tem, então, essas várias entradas, a saída e esse sistema aqui de tubulação, onde a água ela vai entrar aqui por baixo da tubulação, porque a tubulação ela fica embaixo de 5 centímetros de água, para que essa água e esses 5 centímetros faça o fechamento hídrico para não passar os gases de volta para dentro da tubulação e gerar aquele mau cheiro no banheiro, ou nos ralos, ou na pia, até mesmo na pia da cozinha. Então, essa é a diferença, então, das caixas sifonadas e do ralo seco, ok? Bom, então vocês puderam entender como que funciona o ralo seco, como que funciona o ralo sifonado e onde utilizar cada um. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até o próximo!